No caso do Brasil, nós temos uma lei, que é o Código Florestal. Essa lei define o uso da terra no país e ela define também os débitos ambientais. Esses débitos ambientais, eles podem ser compensados em parte, mas uma parte deles deve ser paga através de restauração florestal. E nós temos também no Brasil um Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, que é o Planaveg. Nós temos metas, compromissos internacionais. O Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares na sua contribuição nacionalmente determinada. Então nós temos metas, nós temos planos, nós temos leis, mas o grande gap, o grande gargalo na restauração para se chegar nesses 12 milhões é o financiamento. Durante esses 2 dias da reunião do Restore Plus aqui em Foz do Iguaçu, ficou muito claro que esse é o grande gargalo para a restauração realmente acontecer. Nós vimos grandes exemplos muito interessantes de restauração vindo do WWF, do Corredor Ecológico, da Fundação IP, e todos eles chegaram no mesmo consenso, que o que precisa para fazer a restauração, na sua maior parte, é a questão de recursos, é o financiamento. Do ponto de vista da contribuição do lado brasileiro no projeto, eu sou uma modeladora de uso da terra, uso uma ferramenta para fazer modelagem, para tomar decisões de políticas públicas, avaliar políticas para decisões, e o que nós podemos fazer é criar cenários de restauração, e a partir desses cenários, que são futuros possíveis, nós tentamos identificar quais são os trade-offs com a agricultura, quais são os vazamentos para diferentes regiões, quais são efeitos indiretos que uma restauração pode ter e também os benefícios que a restauração pode trazer em termos de balanço de carbono, serviços ecossistêmicos e biodiversidade.